Saudações. Bem-vindos ao Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Vamos refletindo. Semana passada, eu discorri sobre ser a dignidade a palavra-chave para a elaboração de uma conceituação de qualidade de vida. Qualquer elaboração de um programa de qualidade de vida no trabalho deve levar este princípio em conta. Semana passada, eu fiz a colocação que a busca do sentido da vida é, a partir de uma base de dignidade, pertencer a um circuito amoroso, a uma prática próxima de amar os seus e ser amado por eles, da atenção fundamental para a ampliação desse tipo de raio de calor humano para além do círculo familiar. Coloquei que a busca do sentido da vida é também investigar e descobrir seu propósito de vida, ter e manter o contato com a arte como veículo de transcendência e como fecho desse processo, a elaboração de uma autêntica e corajosa narrativa de si mesmo que amarre o sentido de todos esses fatores. Viver com qualidade não é para amadores. Estamos a anos-luz da ideia de qualidade de vida baseada no conforto e nos prazeres imediatos. O hedonismo, que é aquela filosofia que prega o prazer imediato, é o último e menos importante elemento da qualidade de vida baseada na dignidade. Em síntese, a qualidade de vida no trabalho se dá sobre a sólida base da dignidade. A dignidade em um ser é o seu estado de espírito e sua realidade, que o levam a refletir sobre o seu valor existencial e sua função social. Um programa de qualidade de vida deve levar a pessoa para acima do patamar que se encontra fixado como somente cumpridor de deveres, mas incentivar a criatividade artística e a socialização, no pertencimento a grupos voluntários de ajuda e tantas outras propostas, quanto à capacidade gestora do RH de uma empresa conseguir fazer brotar. É necessário dar ouvidos àqueles que serão os beneficiários do programa, na busca de detectar a ausência de significado do próprio trabalho e desmotivações por qualquer causa, desde conflitos de relacionamentos, vivência de estar sendo injustiçado, salários defasados e outros motivos. Veja um exemplo. O melhor Boeing já construído foi o 777, segundo especialistas, porque seus projetistas incluíram em seus desenhos todas as respostas que fizeram aos mecânicos dos galpões dos aeroportos que o jato iria utilizar. Dispensaram a soberba dos doutores e se alimentaram da sabedoria prática dos que se encontravam na outra ponta do eixo. Foi uma estratégia muito inteligente. Então surge uma pergunta que não deve calar. Como anda a escuta em sua empresa? Você já parou para considerar que muitas soluções dos problemas que ocorrem em sua empresa podem ser resolvidos por muitos dos funcionários que não são ouvidos? Como anda o banco de ideias da sua empresa? A preocupação que uma organização do trabalho deve ter em clarificar para o trabalhador o sentido de sua função na empresa é fundamental. Um trabalho que se realiza sem a apropriação de seu sentido é um trabalho vazio ou um trabalho que esvazia. Esvazia o lado psíquico do trabalhador que, não vendo o sentido do seu trabalho, sente-se robotizado, um objeto e não uma pessoa merecedora de respeito, de dignidade. Como um trabalhador consegue vislumbrar o alcance de seu trabalho, os longos e distantes limites do exercício da sua função? Eu vou comentar agora uma situação que uma vez eu vi numa entrevista. Entrevistaram o porteiro da NASA. A NASA é a estação americana, espacial americana, e essa entrevista ocorreu na década de 60, 1960, 1969,
E essa época estava havendo a tal corrida espacial, que era uma das armas da Guerra Fria, que era a guerra entre Estados Unidos e Rússia, entre dois sistemas econômicos e ideológicos. E quem chegasse primeiro à Lua ia ganhar a guerra espacial. Quando entrevistaram um porteiro da NASA, perguntaram a ele: qual a sua função aqui? E a resposta dele foi: o meu trabalho é levar o homem à Lua. A resposta dele não foi: o meu trabalho é conferir a chapa do caminhão, o que o caminhão está levando lá no depósito dele, a identidade do motorista. Isso eu faço de rotina, mas a minha missão aqui é levar o homem à Lua. Ou seja, graças ao meu trabalho e o trabalho de outras milhares de pessoas, nós estamos nessa batalha para ganhar essa guerra de levar o homem à Lua. Vejam, isso é um exemplo de como que foi dito a esta pessoa qual que era a função dele na sua essência. Ele tinha uma função muito importante para aquela mentalidade, para aquela época, que era cooperar com um sistema muito complexo e ele pequenininho, numa função, pode-se dizer, humilde, porém absolutamente honrada, ele se via ali fazendo um papel muito importante. Então esse é um exemplo muito forte do como não é nada difícil você dar um sentido às tarefas que as pessoas cumprem, fazê-las vislumbrar todo o processo e o pequeno pedaço que elas fazem parte ser um pedaço fundamental. A dignidade também é vivida em espaços que primam pela liberdade de expressão, pela abertura ao diálogo e à dialética, a troca de ideias e as experiências de alternativas. Porque um ambiente opressor, no qual o trabalhador não pode expressar suas opiniões, suas experiências, perde todo um capital humano, desperdiça talentos, fecha-se na monótona mesmice de sempre, não condiz com a condição humana da qual emanam ideias e desejo de melhorar. O quanto for possível, conforme os limites da função de cada um, uma organização do trabalho permitir um grau de autonomia ao trabalhador, estará investindo em um ambiente aberto às inovações. O cerceamento rígido para novas possibilidades freia um processo criativo que necessita de ar puro, de janelas abertas. Um ambiente muito programado perturba o psíquico do trabalhador. Há que saber dosar essa dinâmica. A empresa que se interessa em promover a dignidade ganha em qualidade crescente, pois o espírito reinante positivo apazigua soluções litigiosas de conflitos e promove cooperação. O trabalhador sente-se gratificado pelo seu esforço, merecedor de tal ação, digno, portanto. Em resumo, a satisfação no trabalho se dá no usufruir do reconhecimento, no crescimento profissional, no significado do seu trabalho, seu sentido bem explicitado e a visão do todo do trabalho. Bom, por outro lado estão os fatores de insatisfação, a saber, conflitos com chefias intolerantes, gestões abusivas, condições inseguras de trabalho, falta de perspectiva de crescimento, salários defasados, assédio moral, sobrecarga de trabalho, injustiças administrativas e, como já frisei, reconhecimento insuficiente. Enfim, tudo isso retira a dignidade do ser humano. Uma organização do trabalho preocupada e interessada na saúde psíquica de seu colaborador deve zelar por todos os fatores que lhe trazem dignidade. Faz-se, portanto, necessária a criação e manutenção de um órgão de ouvidoria independente dos organogramas já existentes. A ouvidoria tem por função acolher opiniões, críticas, queixas, reclamações e denúncias. A ouvidoria, como órgão independente, garante a confidencialidade do assunto abordado e promove apurações.
A ouvidoria deve ter sua existência garantida pelo Código de Conduta da empresa. O Código de Conduta deve abarcar assuntos administrativos, financeiros e do comportamento ético dos funcionários. Com isso em pauta, a empresa inicia uma postura contínua de sensibilização à ética. Através de leitura e discussão sobre o conteúdo do Código de Conduta, abordando dilemas éticos como exercícios e discutindo casos reais. É necessário que o exemplo venha de cima. Os dirigentes devem estar convictos do estudo da ética, sua aplicação e adequação para o bom andamento dos costumes no meio ambiente do trabalho. Sem uma internalização dos princípios de ética advindos de um estudo sistemático, não terão condições de detectar qualquer falta de ética que possa permear no seu ambiente de trabalho. O cumprimento dos princípios éticos garante a dignidade a todos. Pense nisso. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato@mentalcast.com.br.